Elon Musk sorri ao contrário? O fato do sorriso dele ser ao contrário é uma prova que refuta diretamente as microexpressões faciais? Metaforando errou? Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre Elon Musk e o seu famoso sorriso invertido. Será que o fato do sorriso dele não ser como o sorriso da maioria das pessoas, não ser um sorriso comum, é uma baita evidência de que não dá para sair por aí detectando microexpressões faciais emocionais e de que cada pessoa sorri de um jeito diferente? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, mas antes, vale a pena lembrar, se você gosta de estudar linguagem corporal, de ser uma pessoa mais atenta aos seus arredores, de desenvolver uma maior capacidade de observação, você precisa clicar agora no botãozinho aqui e se inscrever no canal Metaforando, curtir e compartilhar também esse vídeo. Dito isso, vamos entender do que se trata a situação. Elon Reeve Musk, reconhecido atualmente como um dos principais empreendedores do mundo, tendo sido recentemente indicado como a pessoa mais rica do mundo, o multibilionário detentor de um patrimônio de 226 bilhões de dólares, é fundador, dentre algumas empresas, as gigantes SpaceX, Tesla e Hyperloop. Uma figura polêmica que já foi até mesmo introduzida em pequenas aparições em filmes, como por exemplo o filme Homem de Ferro. Mr. Musk. E uma figura que frequentemente é mencionada nas redes sociais, no Twitter, seja em memes ou em discussões sérias sobre inteligência artificial e astrofísica. Muito se fala sobre Elon Musk, mas nem sempre os assuntos associados a ele falam sobre a linguagem corporal ou mais especificamente sobre microexpressões faciais. Porém, nos últimos dias eu tenho recebido várias mensagens que aparentemente começou com um meme, mas tornou-se uma discussão séria, inclusive entre os seguidores aqui do canal Metaforando. Resumidamente, as pessoas têm me mandado fotos de alguns sorrisos do Elon Musk em momentos espontâneos, indicando que o sorriso dele seria invertido, ou seja, ele sorriria de certa forma puxando os cantos dos lábios para baixo, em vez de puxar os cantos dos lábios para cima, como seria um sorriso comum, um sorriso normal. Porém, a dúvida que aparece é, será que nesse momento ele está fazendo um sorriso espontâneo? E se ele estiver fazendo um sorriso espontâneo, por que ele sorri para baixo? Ou seja, por que os cantos dos lábios dele não se elevam como a própria codificação de uma expressão genuína de felicidade? E fazendo uma pergunta ainda mais além, será que o fato do sorriso do Elon Musk ser para baixo, ser um sorriso, entre aspas, contrário, é uma evidência pra gente de que não dá para sair por aí detectando microexpressões faciais de sorriso? E de que cada pessoa sorri de um jeito e não existiria então uma codificação padrão? Vamos tentar então responder essas perguntas. Lembrando, pessoal, que esse vídeo tem o intuito de falar sobre o comportamento não verbal com um enfoque em microexpressões faciais e não em fomentar discussões de ódio e muito menos tretas, tá certo? Bora pro vídeo então. A primeira questão que a gente pode falar é o fator fotos. As pessoas me mandaram fotos, momentos ali estáticos, onde o Elon Musk estaria sendo fotografado e supostamente sorrindo. E como inúmeros especialistas, tanto no Brasil, como por exemplo Davi Leucas, do Instituto CluLab, Anderson Tamborim, e até mesmo especialistas internacionais, como o Dr. David Matsumoto, Erika Rosenberg, sempre deixam bem claro, não se deve analisar um comportamento facial por meio de uma foto. E principalmente quando a pessoa tem consciência que está sendo fotografada, seja num evento, seja no momento onde ela foi pega por paparazzis, quando a pessoa tem consciência que ela está sendo fotografada, ela posa para a foto. Ou seja, o que a gente vê ali é uma expressão posada e não uma expressão genuína. Um outro fator que grandes especialistas no comportamento facial deixam claro é que na foto você não consegue ter acesso à movimentação muscular para conseguir saber qual músculo foi ativado. Por isso é sempre recomendado que para interpretar um comportamento facial genuíno na análise de microexpressões emocionais, você veja o vídeo daquela pessoa fazendo aquela expressão e não uma foto dela. Por esse breve argumento, a gente já poderia dizer então que essas fotos onde Elon Musk
Musk aparece sorrindo seriam fotos posadas e não reações genuínas. Essa não seria a felicidade genuína dele, não seria um momento genuíno de felicidade. Até porque, se você pesquisar na internet, existem compilações do Elon Musk sorrindo em situações genuínas, onde ele ficou feliz com uma piada, um comentário, um meme que fizeram sobre ele, e você consegue ver a configuração padrão do sorriso de felicidade genuína, que seria os cantos dos lábios se arqueando para cima, em ângulo ascendente em direção às bochechas, os olhos comprimidos, os lábios geralmente separados e as bochechas salientes, né? Uma saliência na região ali da musculatura zigomática. Músculo zigomático maior puxando os cantos dos lábios em diagonal para cima e o músculo orbicularis oculi causando a compressão ocular ao redor dos olhos. Você vê isso em vários sorrisos dele, nesse vídeo, por exemplo, que é uma compilação apenas de sorrisos de felicidade genuína. A gente sabe que é genuína por conta do contexto, ele está vendo memes e piadas que fizeram sobre ele. Mesma codificação padrão de felicidade. Okay. Man, dude. You know what is Mesma codificação padrão de felicidade. actually happened? Of course it happened. I think this is a reflection of how just Oh my God! dark we've become. Actually happened. Of course it happened. I think Ou seja, em diversos momentos nesse vídeo nós vemos as codificações da AU12, que seria o músculo zigomático maior, juntamente com a AU6 mais 7, a musculatura ao redor dos olhos, músculo orbicularis oculi. Isso por si só já poderia refutar essa ideia de que ele sorria ao contrário, até porque, como já vimos na explicação teórica da avaliação do comportamento facial, essas fotos seriam posadas e não reações genuínas de felicidade dele. Mas se a gente quiser ir além e observar esse comportamento facial do Elon Musk, será que ainda assim alguém poderia sorrir desse jeito aqui, estando de fato feliz? Sim, alguém poderia sorrir dessa forma, o que se enquadraria numa espécie de codificação de sorriso contido. E a gente pode observar essa codificação de sorriso contido nesta própria foto do Elon Musk, nesse momento aqui. E para a gente falar dessa codificação, eu vou explicar brevemente do sistema FACS. O Facial Action Coding System é um sistema que foi desenvolvido no final dos anos 60, em parceria com os pesquisadores Dr. Paul Ekman, PhD, Dr. Wallace Friesen, PhD, e Dr. Joseph Hager, também PhD. Após anos de pesquisas, entre vários pesquisadores como Carl Hyder, Paul Ekman, Carol Izard, Sylvan Tompkins e inúmeros outros, o sistema FACS, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é um sistema de análise de emoções na face. Na verdade, ele não tem relação nenhuma com emoção. Você não vai encontrar no FACS um capítulo falando para você detectar emoções na face ou o FACS te ensinando a detectar emoções. Ele não se propõe a isso. O sistema FACS é uma ferramenta usada em pesquisas científicas do afeto humano, cujo objetivo é observar movimentações anatômicas na face. O FACS basicamente divide a face em várias unidades de ação, e para você identificar uma unidade de ação, você precisa entender primeiro da anatomia que vai mover aquele músculo naquela região, quais consequências superficiais ele vai gerar, seja uma ruga, um deslocamento de pele, uma forma redonda ou uma forma achatada ou uma forma esticada, dentre outros. E além de tudo isso, você vai poder classificar a intensidade daquele músculo e se ele ocorreu em paralelo com outras ações musculares na face. O FACS, via de regra, é uma ferramenta para se estudar movimentos na face e não uma ferramenta de emoções. Agora, o mFACS é um catálogo que foi criado utilizando a ferramenta FACS para gerar o que a gente chama de codificações nucleares de cada emoção. De maneira resumida, com base na pesquisa da universalidade das emoções, que atualmente é a teoria mais aceita entre os cientistas e pesquisadores da área do afeto humano, conforme esse artigo de 2016 que vocês estão vendo aqui na tela. Então, com base nessa teoria, que assume que certas expressões faciais ocorrem quando uma ou outra emoção é processada no cérebro, foi desenvolvido o mFACS. Ou seja, podemos dizer que quando uma pessoa sente medo, ela vai contrair de maneira involuntária certos músculos faciais que ela não irá contrair, geralmente quando sentir, por exemplo, felicidade. No caso do medo, nós temos ali o AU20, músculo risórios, adjacente ao canto dos lábios, paralelo ali à lateral da linha da boca. Como diversas pesquisas mostraram ao longo dos últimos 100 anos, quando sentimos medo em alguma situação, quando processamos medo, é muito comum que esse músculo chamado risórios seja contraído de maneira involuntária, puxando lateralmente os nossos cantos dos lábios e esticando a nossa linha da boca horizontalmente.
Já na felicidade, conforme vários artigos e esses dois aqui que a gente já utilizou recentemente para falar em vídeos aqui no canal sobre sorriso, entendemos que quando um sorriso é genuíno, o famoso sorriso de Duchamp, os cantos dos lábios se elevam em ângulo ascendente ou uma diagonal para cima em direção às bochechas, os cantos dos lábios também se esticam um pouco lateralmente, rugas semicirculares adjacentes ao canto da linha da boca, a musculatura das bochechas fica mais saliente, nós observamos a abertura ocular diminuir por conta da musculatura do orbicularis oculi e é muito comum um enrugamento chamado pé de galinha surgir também ao lado da pálpebra inferior na lateral dos olhos. Todos esses comportamentos estão previstos na codificação do MFACS de um sorriso de felicidade genuína, ou seja, um sorriso verdadeiro, quando alguém realmente ficou feliz. De certa forma, nós podemos então observar uma face em determinado momento e partindo de certas codificações, de certas unidades de ação que estão naquela face naquele momento, dizer se a pessoa está fazendo uma emoção ou outra, mesmo que ela esteja fazendo alguma outra ação com a face, como por exemplo, falando ou, como nesse caso, tentando conter um sorriso. Se a gente fosse fazer uma codificação aqui na face do Elon Musk nesse momento, por exemplo, nessa foto, ainda assim nós poderíamos dizer que ele está fazendo um sorriso de felicidade genuína. Vamos pensar da seguinte forma: pensem que cada sinal que você conhece que não seja associado a um sorriso é um sinal vermelho e cada sinal que a gente conhece por meio da codificação do FACS no catálogo MFACS que seja associado à felicidade é um sinal verde. Vamos começar então. Sinais que nós temos aqui associados a qualquer coisa que não seja um sorriso. Bom, cantos dos lábios se apontam para baixo ao invés de apontar para cima. Então nós temos aqui um sinal vermelho, um ponto vermelho contra a ideia de que isso aqui é um sorriso genuíno. Bom, se a gente fosse seguir então o MFACS para poder falar que essa expressão é uma expressão genuína de felicidade, nós precisaríamos pelo menos ter a codificação AU12 mais AU6. Vamos pegar o sistema FACS e ver se a gente tem algum dos critérios do AU12 primeiro aqui nessa face, que seria a musculatura do zigomático maior. Um dos critérios do AU12 é o enrugamento adjacente ao canto dos lábios, né? Paralelo à linha lateral aqui da boca. Nós temos esse enrugamento. Então já é um ponto verde a favor de um sorriso genuíno. Um outro critério é a saliência na linha das bochechas, na pele das bochechas. Nós também conseguimos observar esse critério aqui. Um outro critério é um leve enrugamento na porção lateral do sulco nasolabial, na porção mediana lateral. Nós também temos esse critério aqui, mais um ponto. Então, a favor do AU12, nós temos 3 pontos. Vamos ver se a gente tem algum critério de AU6 ou AU7 aqui nessa face. Bom, o primeiro critério de felicidade são os famosos pés de galinha adjacentes ali ao canto dos olhos. Esse é um dos critérios do AU6. Nós já conseguimos observar esse critério aqui embaixo. Diminuição na abertura ocular. Será que nós temos algum desses critérios aqui? Se você observar qualquer outra foto do Elon Musk em relação à abertura ocular, você vai observar que a íris dele, na porção inferior, a curvinha inferior da íris, fica quase que 100% visível quando ele está na sua linha de base padrão. Aqui, nós vemos que a linha inferior da íris está uma reta só. A gente não consegue ver aquela curvinha final. Então a gente pode sim presumir que houve uma diminuição na abertura ocular, outro critério do AU6. Um dos critérios do AU7 é que a pálpebra inferior, em vez de ficar na forma curva dela, adota uma forma reta e causa uma saliência na porção inferior, ou seja, na pálpebra inferior. Novamente, se pegamos aqui a linha de base do Elon Musk, nós conseguimos ver a curva da pálpebra inferior dele muito bem pronunciada, né? Uma forma curva. Enquanto que nesse momento, nós vemos que a pálpebra inferior dele está numa reta e com muita saliência de pele próximo aqui à raiz nasal, ou seja, mais um critério de AU7. Nós conseguimos afirmar então, por meio da codificação no FACS, que nós temos os AUs 6 mais 7 mais 12 nessa face, e se pegarmos o catálogo do MFACS, podemos sim afirmar que apesar de um sinal negativo, que é os cantos dos lábios dele se apontando para baixo, nessa face nós temos sim a codificação padrão de um sorriso de felicidade genuína. E dito isso, finalizamos então a nossa análise. Se você quiser entender mais sobre as evidências das microexpressões faciais, ou até mesmo entender mais sobre as críticas do modelo da análise do comportamento facial, veja essa entrevista que eu realizei com o Dr. David Matsumoto, PhD em psicologia, pesquisador já tendo contribuído com mais de 400 artigos na área do afeto humano e do comportamento não verbal, falando sobre as principais evidências culturais e biológicas acerca do comportamento facial e também rebatendo as principais críticas feitas nessa área. Para assistir a entrevista, basta clicar no primeiro
primeiro link na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, você gostou dessa situação, dessa história, já comenta aqui então para eu saber o que você achou. Não deixe também de curtir, compartilhar esse vídeo. Caso você não seja inscrito, aproveita e clica aqui e se inscreva no canal Metaforando para mais dicas e vídeos como esse, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um abraço, até o nosso próximo vídeo, valeu!